O que é que nós temos ofertado ao Senhor? O que é que nós temos feito ao Senhor? Quando falo de oferta, não estou falando de valores financeiros, não estou falando disso, estou falando de tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, tudo aquilo que nós oferecemos a Ele como prioridade, tudo aquilo que nós separamos para Ele. Será que nós estamos ofertando as nossas primícias para o Senhor? Ou nós estamos oferecendo aquilo que sobra para o Senhor? Se der tempo, eu faço isso. Se der tempo, eu vou na igreja. Se der tempo, eu vou orar. Ô irmão, por que você não veio na igreja ontem? Ah, porque eu estava cansado. Então, nós estamos gastando as nossas energias e dando ao Senhor aquilo que sobra, aquilo que resta. Não, nós precisamos dar o melhor para o Senhor. E quando nós oferecemos ao Senhor, quando nós ofertamos aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós somos bem-sucedidos. Deus nos livra de passar pelas dificuldades, pelas secas, pelas misérias. Deus nos previne. Quando nós ministramos ofertas, nós falamos às vezes de pessoas, por exemplo, da viúva pobre que deu a última moedinha, daquela mulher que terminou que não tinha nada para dar para o seu filho, o último bolo, o último pão. Não, Deus ele age sim na vida daqueles que não têm nada para que passam a ter, e Deus abençoa também aqueles que já têm, aqueles que são bem-aventurados. Se continuarmos na presença do Senhor, nós já sendo bem-aventurados, nós continuaremos sendo. Deus nos protege. Eu quero falar no dia de hoje de uma pessoa rica, de uma pessoa bem-aventurada, mas de uma pessoa fiel, de uma pessoa que deu a sua fidelidade, deu daquilo que o Senhor deu a ela, ela devolveu em maneiras de ofertar. Ela ofertou na vida de alguém e Deus o abençoou, assim como Deus faz para nós quando nós fazemos para Ele. Ali em 2 Reis, no capítulo 4, tem ali a passagem de Eliseu e a sunamita. Eliseu era um profeta do Senhor que saía de um lugar para o outro para ir adorar ao Senhor, e no meio deste caminho estava Sunem, e ali havia uma mulher sunamita. Diz a palavra do Senhor, uma mulher rica, uma mulher que tinha posses, tinha terras, tinha condições financeiras, e ela, vendo aquele homem passar, ela sentiu o desejo no seu coração de alimentar aquele homem, e cada vez que aquele homem passava, ela o trazia para sua casa para comer, para se alimentar, e depois ele percorria a outra metade do caminho. E ela, fazendo isso para o Senhor, ela viu que o Senhor estava se agradando do que ela estava fazendo, e ela começou a achar que aquilo era pouco, e diz a palavra que ela chegou até ao seu marido. Essa passagem está em 2 Reis, a partir no capítulo 4, a partir do versículo 8. Você pode ler e pode estudar esta passagem extraordinária. E diz a palavra do Senhor que esta mulher começou a dar pão, alimentar este servo do Senhor, mas ela, sempre que ele passava, ela observava, e ela chegou até o seu marido. O seu marido já era um senhor, já era idoso, e ela falou para o seu marido: olha, eu vejo que este homem que por aqui passa é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quarto, pôr lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro,
para que quando ele passar por aqui, não apenas nós demos pão, comida, mas que ele possa se recolher, descansar, repousar, se alimentar e depois seguir o seu caminho. Então esta mulher, ela era rica, ela tinha posses, ela tinha poder, ela tinha força, e ela começou a fazer isto para este homem. Por que ela fazia isto? Porque quando nós atraímos as coisas de Deus para as nossas casas, nós estamos atraindo bênção, nós estamos sendo abençoados. Quando você faz algo para um servo do Senhor, para uma pessoa, você está atraindo bênçãos para a sua vida. E ela começou a fazer, fez o quartinho, colocou lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e este homem com o seu servo, eles se recolhiam lá e passaram a descansar ali. E diz a palavra do Senhor que um certo dia Eliseu, vendo tudo isto que esta mulher fez, ele mandou-a chamar, ele falou para o seu servo, vai lá, chama aquela mulher sunamita, que eu preciso conversar com ela para nós ver para ver o que é que nós podemos fazer por ela, porque ela tem feito tanto por nós. E a mulher chegando, ele falou para ela, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Você tem sido tão bondosa para conosco. Ela falou, não, meu senhor, eu não tenho falta de nada, eu tenho de tudo. Então era uma mulher que não tinha necessidade nenhuma, nem mesmo que Eliseu intercedesse ao rei por ela. Ela disse, não, eu vivo bem no meio do meu povo. Então, quando nós servimos ao Senhor, o Senhor, Ele é grato para conosco. E diz a palavra do Senhor, que certo dia o Senhor revelou para Eliseu que aí iria haver uma seca muito grande naquela terra, naquele lugar, e que a terra passaria por 7 anos de seca, de uma miséria muito grande. Aquele povo ali ia perecer, e Eliseu foi revelar para aquela mulher. Ele foi e disse, olha, você pega você e os da sua família e vão viver aonde você quiser, mas saiam daqui, porque vai haver uma seca, vai haver um período de miséria muito grande aqui. E o Senhor não quer que você passe por miséria. Quando nós ofertamos para o Senhor, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos dá, nós fazemos benefícios com aquilo que Ele nos dá para o bem do Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal. Em sua volta pode ser que alguém possa perecer, mas você terá a proteção do Senhor, você terá a guarda do Senhor, você será um bem-aventurado no meio daqueles que nada têm, mas para você não vai te faltar nada. E esta mulher pegou a sua família e foi morar em um outro lugar, saiu daquele lugar onde iria haver seca por 7 anos, ela foi viver lá, ela pegou as posses que ela tinha, não a terra, não a casa, ela abandonou tudo, mas ela deve ter algumas finanças guardadas e foi morar em outro lugar e ela não passou necessidade. Mas passado esses 7 anos, diz a palavra do Senhor, que esta mulher quis retornar para o seu povo, para a sua terra, para a sua casa, mas ela havia abandonado tudo. Alguém havia tomado posse da sua casa, das suas terras, de tudo que era seu, e ela voltou. E diz a palavra do Senhor que ela voltando, ela foi interceder ao rei para que o rei devolvesse a sua casa e as suas terras. E neste exato momento diz a palavra do Senhor que o rei estava conversando com um moço de Eliseu. E ele perguntava ao moço de Eliseu, Geazi, diga para mim o que é que Eliseu, as maravilhas que Eliseu fez. E aí o moço estava contando para o rei exatamente
sobre aquele filho daquela mulher que ele havia ressuscitado. Ah, Eliseu fez isso para aquela mulher cuidou de Eliseu e Eliseu fez assim. Estava contando tudo o que se passou para o rei. E neste exato momento a mulher chegou. A mulher chegando, ele disse: olha, rei, esta é a mulher da qual eu estava lhe falando. Então, meus irmãos, Deus, ele age de uma maneira extraordinária. Ele faz tudo conforme precisa ser para acontecer na vida daqueles que são fiéis ao Senhor, na vida daqueles que ofertam, que dedicam aquilo que você tem, aquilo que a pessoa tem para o Senhor. O que é que você tem para oferecer para o Senhor? Deus tem te dado vida, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado tempo, Deus tem te dado tantas coisas para você e para mim. E nós precisamos ofertar isto ao Senhor. Nós precisamos dedicar o nosso tempo ao Senhor. Nós precisamos fazer algo para o Senhor, porque Ele tanto tem feito por nós, tanto Ele tem nos dado, tanto Ele tem nos colocado nas nossas mãos, e às vezes nós não ofertamos nada para o Senhor. O Senhor tem nos dado dias de saúde, de vida, de paz, e nós não temos oferecido nada para o Senhor. Se der um tempo, eu vou orar. Se sobrar um tempinho, eu vou glorificar a Deus, eu vou ler a palavra do Senhor. Se der tempo, se eu não estiver cansado, eu vou na igreja. Então, nós estamos muitas das vezes sendo ingratos para o Senhor. E nós precisamos ofertar o nosso melhor para o Senhor. E esta mulher, como ela sempre foi fiel ao Senhor, o Senhor, ela cuidou do servo do Senhor, ela atendeu o servo do Senhor, ela ofertou para o Senhor. Aí o Senhor não deixou ela passar aqueles 7 anos de seca, o Senhor não deixou ela passar aquele período de necessidade. O Senhor retirou ela para um lugar onde ela pudesse ter tudo o que ela necessitasse. E depois, ela voltando para o seu lugar, ela foi pedir ao rei a sua casa e as suas terras. E aí o rei ficou sabendo de tudo que havia acontecido. Ela terminando de contar a história para o rei determinou. O rei chamou um dos seus servidores ali, um dos seus servos, e falou: olha, você vê a casa, as terras desta mulher e devolve tudo para ela. Dá tudo de volta para ela. E ainda mais, disse o rei, você faz um cálculo de tudo o que esta terra produziria nestes 7 anos em que ela esteve fora deste lugar. Faz um cálculo de tudo que a terra podia produzir e coloca nas mãos dela, restitui para ela. Não sou eu quem estou falando, é a palavra do Senhor, é o Senhor que fez assim. Então, é assim que Deus faz quando nós servimos ao Senhor. Você pode ler ali em 2 Reis, capítulo 8, que a mulher, ela é restituída. Ela foi totalmente restituída de tudo aquilo que ela tinha e ainda mais de tudo aquilo que a terra podia produzir. O que fica isto para nós é que nós nunca perdemos nada em servir ao Senhor, em oferecer ao Senhor uma oferta para o Senhor daquilo que Ele já nos tem dado. Quando nós entregamos algo para o Senhor, quando nós entregamos um tempo de adoração ao Senhor, este tempo de adoração já é o Senhor quem nos deu para que nós possamos devolver a Ele em adoração, em louvor, oferecendo a Ele um momento de gratidão por tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem sido bom para você. O Senhor tem sido fiel para você. O Senhor tem sido fiel para comigo.
O Senhor tem sido fiel para conosco. Mas que nós possamos pegar um tempinho, uma parte disto que o Senhor tem nos dado e que nós possamos retribuir isto em adoração a Ele, em louvor a Ele, em gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Assim como esta mulher, ela via o homem passando e começou a alimentar este homem. E aí ela achou pouco, ela mandou fazer um quartinho, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que esse homem pudesse vir, descansar e prosseguir para adorar ao Senhor. E Deus a protegeu, esta mulher, dos 7 anos de miséria, ela não passou por esta miséria. Ela saiu, foi viver num outro lugar. E quando a terra voltou a produzir, voltou a ficar aquele lugar com fartura, ela voltou. E o Senhor deu de volta a ela a sua casa, as suas terras e tudo aquilo que a terra poderia ter produzido, porque ela não produziu, porque esteve abandonada, mas o Senhor mandou calcula tudo aquilo que a terra poderia produzir nestes 7 anos e restitui esta mulher. Assim Deus faz com você, assim Deus faz comigo, assim Deus faz conosco quando nós somos fiéis a Ele. Quando nós entendemos que tudo que nós temos foi Ele quem nos deu. Quando nós entendemos que ao nós abrirmos os nossos olhos pela manhã, é uma graça de Deus que Ele está nos dando, é mais uma oportunidade que Ele está nos dando para nós adorarmos a Ele, para nós glorificarmos o nome dEle, para nós servirmos a Ele, para nós oferecermos a Ele um pouquinho de tudo o que Ele tem nos dado, um pouquinho de tudo aquilo que Ele tem nos dado sem nós merecer, pela Tua graça, pela Sua bondade e pela Sua misericórdia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente, e Jesus sempre na nossa frente.